eu sou a Evelyn Martins e está no ar o nosso videocast Cartografias do Cotidiano, Antropologia e Educação das Trilhas Urbanas, uma produção dos componentes curriculares Antropologia da Educação e Leitura e Compreensão de Gêneros Acadêmicos, sob a direção do nosso professor Gabriel Joerck, do curso de licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Biologia, do Instituto Federal de Mato Grosso, Centro de Referência de Jaciara. Hoje nós estamos aqui com a Cristiane Arando, que irá conduzir o podcast juntamente comigo, e nossas convidadas Débora Vitória e Maíra Miranda. Neste episódio, nós vamos falar sobre antropologia e educação e relações necessárias. Débora, você pode falar um pouquinho para nós? Sim, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a importância da antropologia para o cenário da nossa educação brasileira. Não é mesmo, Maíra? É isso mesmo. E vamos ver também como as relações necessárias é importante na educação. Vem com a gente. Bom, então hoje nós iremos debater um tema muito importante para quem atua ou estuda na área da educação. As relações, como nós já dizemos, as relações necessárias na antropologia da educação. Vocês já pararam para pensar como os diferentes modos de vida, de culturas, costumes, influenciam o jeito como aprendemos e ensinamos? Pois é, a antropologia é a ciência que estuda o ser humano em seus aspectos sociais e culturais. E quando ela se encontra com a educação, nasce uma parceria poderosa para entender e valorizar as diversidades nas escolas e nas práticas pedagógicas. É isso mesmo. A antropologia, ela não existe sozinha, né? Não existe uma única forma de ensinar, de aprender ou de viver em sociedade. Cada grupo social possui seus próprios costumes, as suas próprias línguas, né? As suas tradições. Então, tudo isso vai transformar a forma que eles se relacionam com o mundo. E isso, com certeza, deve ser respeitado no ambiente escolar. Com certeza. Imagine só uma escola que ignora a cultura dos seus alunos. Isso gera exclusão, preconceito e um ensino descolado da realidade. Por isso, a antropologia é essencial para promover uma educação inclusiva, crítica e consciente, que reconhece as diferenças como riqueza e não como obstáculo. E para entender melhor sobre o assunto, iremos trazer o entendimento de vários autores especialistas da área. Entre eles temos Michael Apple, Axel Rohner, Michel Foucault. Bom, então os autores nos mostram que a antropologia ela pode atuar em duas frentes, como ciência empírica, trazendo dados, análises concretos, e como reflexão filosófica, promovendo uma visão crítica sobre cada ser humano, né? Nesse contexto, Débora, qual a diferença entre antropologia empírica e filosófica no contexto educacional? Então, Evelyn, a antropologia empírica, ela usa dados concretos, como a psicologia, a sociologia, para estudar a educação, certo? Enquanto a antropologia filosófica, ela já faz uma reflexão mais profunda e mais crítica sobre o ser humano, sobre suas relações, a cultura, o processo de formação. É nesse viés que ela se diferencia. Então, como a gente estava falando, para entender a formação do sujeito, é preciso considerar a individuação que ocorre no processo de socialização. Nesse processo, a mimese ou a imitação é essencial para que a criança, que os jovens aprendam com os modelos que têm à sua volta. Então, Maíra, por que a individuação é um conceito importante para a educação? Bom, porque ela representa como o indivíduo se forma dentro da sociedade. A educação precisa entender que o sujeito constrói
meio da internalização de normas sociais, mas também de forma única, como sua história, culturas e vivências. Michael Apple nos lembra que ensinar não é só seguir a grade curricular. O que os alunos trazem em suas histórias e vivências influencia diretamente a aprendizagem. E isso exige um olhar antropológico do educador. Então, Maíra, como a gente estava falando, como o conceito de mimesis se relaciona com o aprendizado? Bom, a mimesis, ou a imitação, é essencial no processo de aprendizagem. Crianças e jovens aprendem por imitação, tanto de comportamento quanto de valores. Por isso é importante observar os modelos oferecidos no ambiente educativo. Platão via a imitação como um perigo, como se os modelos fossem negativos. Mas, ao reconhecer seu poder educativo, ele mostra que mimesis molda o comportamento, algo essencial na formação dos alunos. Bem, outro ponto fundamental na educação é a imaginação, muitas vezes subestimada, né? Mas é essencial para a criatividade, aprendizagem e, claro, o corpo, que segundo Foucault, é moldado pelas normas sociais, mas também pode resistir e expressar a liberdade, né? Foucault mostra que o corpo não é neutro, ele é controlado, treinado e moldado. Na escola, que é fundamental a gente abordar isso, e na sociedade. Mas também é potência, resistência e linguagem, né? Isso precisa ser considerado pelo educador, é fundamental. E já Aristóteles via a mimesis, que nós dizemos, né, a imitação, como uma chave de enfrentar o negativo. Como assim? Ou seja, o educando aprende a refletir sobre o que deve ou não repetir. Aí vem a imitação, né? Então, Débora, qual é o papel da imaginação na formação humana? Pois é, a imaginação ela tem um papel fundamental no desenvolvimento, porém às vezes é muito subestimada. É ela que vai contribuir para a criatividade, para a construção de mundos simbólicos, né? E também para um desenvolvimento do pensamento da criança, aquele pensamento crítico, sabe? Que é muito importante e de uma forma geral, até da sensibilidade cultural da criança para ela conseguir interagir tanto no meio educacional quanto no social. Sim, verdade. Sim. A antropologia também destaca a importância de compreender o outro, ou seja, respeitar a alteridade do educando, sua cultura, a sua história, a linguagem, a verdadeira inclusão que se baseia no reconhecimento da diferença e não na tentativa de apagá-la. Às vezes eu me pergunto assim, por que o outro é a central de análise da antropologia da educação? Às vezes eu me pergunto. Então, Cris, eu compreendo que o outro, sem a sua autoridade, ela é fundamental para uma prática educativa inclusiva, né, e muito respeitosa. Não é verdade, Maíra? Mas a educação ela não deve tentar uniformizar os sujeitos, mas reconhecer e valorizar suas diferenças culturais e sociais. É verdade. Sim. Bom, então, como nós estávamos falando da valorização cultural, com esse olhar antropológico, o educador ele pode desenvolver práticas mais conscientes, né? Práticas mais humanas, significativas, que levem em conta não só o conteúdo aplicado, o conteúdo formal, mas também todo o universo simbólico e cultural, né, dos alunos. Então, Débora, como a perspectiva antropológica ela pode contribuir para as práticas pedagógicas mais inclusivas? Compreendo que ela pode contribuir quando reconhece que não existe um modelo único de ser humano, né? Uma forma única de educar. A antropologia,
ela deve valorizar a diversidade, a história, o contexto daquele educando, né? Então, quando se faz isso, quando se reconhece, acaba valorizando e respeitando as diferenças que se encontram, né? Como, por exemplo, Axel Honneth, ele fala, né, que o reconhecimento é a necessidade mais elementar do ser humano, né? Porque diz respeito à socialização. Então, quando a gente valoriza a cultura e o contexto, nós estamos respeitando o socializar dos educandos. Realmente, Débora. Bom, e isso significa também valorizar a identidade cultural, né? O histórico de vida, as diferenças dos educandos, não apenas uma atitude ética, mas uma exigência humana e social. A partir do reconhecimento que se constrói uma educação verdadeiramente inclusiva. E ao longo assim dessa conversa, nós percebemos, né, que a antropologia nos oferece muito mais do que conceitos sobre a sociedade. Ela nos convida a olhar para o educando para ser um ser plural, histórico e simbólico. Sim, Cris. E quando educamos com esse olhar, deixamos de lado moldes fixos e passamos a reconhecer diferença como potência, não como um obstáculo, né? Então, assim, educar também é um ato antropológico, né? Sim. É compreender o ser humano em sua totalidade, na sua complexidade e acreditar no seu potencial. Sim. Né? Então, que nós possamos, como educadores, futuros educadores, né, promover espaços de escuta, de afeto, transformação, onde o conhecimento ele se entrelaça à vida, em cada aluno pode ser reconhecido em sua inteireza, né? Ou então, né, a antropologia nos convida a refletir, a desconfiar das certezas absolutas na educação. Exatamente. E também a construir um ensino que valorize o diferente, que dialogue com a diversidade e também que forme sujeitos críticos, principalmente. Sim, então nós vamos ficando por aqui, pessoal. Obrigada por nos acompanhar. E até o próximo videocast. Tchau! Não falei nada errado? Bom, então... Você pode falar Uhum. porque a gente estava em um diálogo. Natural, quando a luz do dia, a dança ainda toa.